todo mundo, as mulheres viajam cada vez mais. Viajam até sozinhas, o que para muita gente ainda encara como um desafio quase impossível. As brasileiras estão entre as campeãs em viagens solitárias. A nossa equipe mostra como elas lidam com o preconceito e também com o medo. Ada é uma mineira de 37 anos que hoje mora em Brasília. Eu nunca pensei, eu não posso fazer isso porque eu sou uma mulher. Amanda é carioca e Alejandra chegou há pouco do Paraguai. As duas têm 22 anos. E se eu vou estar dependendo de outras pessoas, eu nunca vou fazer nada. E eu cansei de ouvir isso, as pessoas perguntando como você tem coragem, você não tem medo. Essas mulheres têm uma característica em comum: viajam sozinhas. Estão dispostas a quebrar tabus e preconceitos. Ninguém pergunta para um homem, por que você está viajando sozinho? Você olha para um viajante homem e fala, olha, você está viajando, que legal, você está indo para onde? Agora, a primeira pergunta para as mulheres é por quê? E não tem um porquê. É uma necessidade de conhecer lugares, culturas, pessoas, histórias. O número de aventureiras só não é maior porque o medo ainda é a principal barreira para uma mulher viajar sem companhia. Nunca viajei sozinha, nunca. Medo? Um pouco. Acredito que nós somos mais vulneráveis a determinadas situações, né? Quase 46% das mulheres afirmam ter medo de viajar sozinhas apenas pelo fato de serem mulheres. Mas cada vez mais elas não deixam a insegurança estragar os planos. Fazem a mala e caem no mundão. Onde eu vou ficar hospedada, com quem eu vou estar, quando eu sair de noite, vou poder beber, não vou poder beber, tem essas preocupações. Tá criando coragem. Isso, tô criando. Quem sabe nas próximas séries? Quem sabe ano que vem. Cris já rodou muito por aí. Fiz 27 países sozinha. A primeira viagem que fez sozinha foi para casa de primos, aos 12 anos. Uma década mais tarde, visitou a Bolívia, o Peru e o Chile por um trabalho da Faculdade de Turismo. E não parou mais. Fui criada como uma pessoa e não como um gênero. Não como uma menina, você não pode fazer isso ou aquilo. Não, tem um mundo aí, então você tem que se portar de acordo com como esse mundo pode receber. Hoje, ela não tem endereço fixo. A mochila está sempre preparada para a próxima aventura. Com o apoio da família, o medo, para ela, não faz parte da bagagem. Esses medos, eles são enraizados de uma cultura que é muito opressora, machistas, que colocam as mulheres num lugar muito inferior, que não dão autonomia e liberdade para elas. Então, esse medo, ele é cultural. Tem mulheres que nem sabem por que tem medo. Isso já acontece na Europa há muito tempo, as mulheres viajando sozinhas, assim como os idosos viajando, né? É um movimento que, para a Europa, isso é muito comum. No Brasil, vou falar assim, Brasil e América Latina, isso que se torna um fenômeno mais recente, até pela nossa característica mais machista. Ou o pai não permitia, ou o marido nunca ia permitir, e uma mulher sozinha, divorciada, separada ou solteira, era vista como alguém meio assim no ponto de interrogação, né? O que é essa mulher, né? Então ela acabava ficando privada dessa vida, né? Desse mundo e não se aventurando. Cláudia acredita que isso mudou porque hoje a mulher aprendeu a ser feliz sozinha. Ela também viaja desacompanhada, sempre que pode. Eu acho que não é porque está na viagem. Né? O assédio, o preconceito, ele existe no teu local de trabalho, ele existe na rua, violência doméstica em primeiro lugar, então você vê só, né? A violência doméstica é a maior, né? Então não é porque você está fora do teu espaço. A Ada resolveu encarar os desafios, mas em cima de uma bicicleta. Em 2013, o primeiro destino foi o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Essa viagem me motivou a fazer uma viagem mais longa. Então, quando eu retornei dela, eu comecei a planejar a viagem que eu fiz, que iniciou em 2015, que eu intitulei de Uma Pedalada pela América, que foi uma viagem que era para ser de 1 ano, acabou sendo 2 anos. A Ada passou por todos os países da América do Sul, só faltou o Paraguai. E visitou também 15 estados brasileiros. Quando eu estava sozinha, as pessoas às vezes agiam de uma maneira mais
maliciosa, assim. Associam o fato de você ser mulher e estar sozinha como se você estivesse disponível, que não é verdade. Então, assim, acho que a nossa postura, né, de deixar bem claro isso, mas infelizmente é algo que acontece e aconteceu em todos os países. Machismo e assédio já não parecem mais obstáculos para as brasileiras. O país está entre os 5 com mais mulheres que viajam por conta própria, segundo o Ministério do Turismo. A Amanda já viajou 29 países, prepara o próximo destino, que é o Egito. E, obviamente, a gente teve que marcar essa entrevista pela internet, porque ela não está em casa, ela está viajando. Oi, Amanda. Oi. Excelente maneira de você... Ela conversa com a gente da varanda de um hotel no interior de São Paulo. Viajar sempre foi parte da minha vida. Então, ir sozinha acabou sendo uma consequência, né? Os momentos de perrengue, como... Apesar da paixão por viajar, ela conta que já passou alguns apuros. No Marrocos, eles têm o hábito de oferecer camelos pelas mulheres. E eu estava passeando, assim, na Medina, em Marrakech, andando, e um cara começou a oferecer camelo, como se eu fosse, sabe, quantos camelos você está valendo. Como se fosse uma propriedade mesmo. Exatamente. E por um momento eu pensei em responder, assim, sabe, quando o sangue sobe. Mas eu falei, não, pera, onde eu tô? Por que essa pessoa está falando isso, sabe? Na Colômbia também, recentemente eu fui para a Colômbia, e lá eles têm essa questão do assédio muito forte, sabe? De assobiar, mexer com as mulheres, falar, oi, brasileira! Mexer bem na rua, assim. Então, eu adotei algumas táticas para lidar com isso, sabe? Eu estava sempre com fone de ouvido, tentei fazer bastante amizade para andar com um grupo de pessoas que eu conhecia nos hostels. Assédio que não acontece só com mulheres que viajam para fora do Brasil. A paraguaia Alejandra está em São Paulo há 4 meses. Trabalha como garçonete para pagar o curso de comissária de bordo. As pessoas acham que, como você ainda que é mulher, é estrangeira, está viajando sozinha, pode fazer o que eles quiserem. Por quê? Porque você não tem nenhuma proteção e você pela sua conta, não consegue se defender. Por exemplo, fazendo propostas, tipo, você não conhece, troca de tal coisa. Oferecem coisas, mas nunca é de graça, nem de boa. Logo que chegou, um rapaz tentou seduzi-la em troca de uma informação que precisava para o trabalho. Eu comecei a ter medo. Por quê? Porque se eu conseguir gritar, ninguém ia ouvir, porque é uma sala fechada. Logo, ela entendeu que não era uma diferença cultural. Ela estava sendo vítima de uma abordagem abusiva. É isso, que as pessoas acham, você não é daqui, e já dá um passo para frente. Eu não sou daqui, mas eu continuo sendo mulher, porque outra tem os mesmos direitos. Temos que lutar com isso e tentar mudar e não baixar a cabeça. Os viajantes dão algumas dicas para quem quer seguir em frente com segurança. Pesquisar a cultura do local que pretende conhecer, especialmente em relação às mulheres. Em alguns países, elas têm sim menos direitos do que os homens. Sempre avisar parentes e amigos de onde ficará, com endereços de hotéis e horários de voos. Investir em doleiras e cadeados para cuidar dos pertences. Conferir em detalhes a cobertura do seguro viagem e, caso seja vítima de crime no exterior, procurar sempre o consulado ou a embaixada do Brasil. E a orientação mais importante: troque ideias e experiências com outras mulheres. As pessoas protegem, as mulheres protegem outras mulheres também. Então, alguns lugares também, de lugares pequenos, que eu percebo que tem uma cultura que eu posso chegar e ser, não sei, ficar um pouco intimada pela situação, eu me junto com as mulheres. As pessoas ajudam, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Eu aprendi isso também viajando sozinha. Para as viajantes, o risco nunca será maior do que a vontade de seguir em frente e conhecer o mundo. Vale muito a pena viajar sozinha, é uma experiência muito linda, muito legal. E é uma coisa que fica para a vida toda. É um estilo de viagem que eu acho que não tem saída. Depois que você faz a primeira, não tem volta.